A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, subiu o tom contra essa decisão de derrubar a tarifa para compras até US$ 50. Em nota oficial, a entidade solicita que o Congresso Nacional devolva a medida provisória que foi assinada pelo presidente. Para a Fiesp, a volta da isenção gera uma concorrência desleal. Isso sabota a economia nacional e destrói empregos no país. Essas são as palavras da federação. O setor produtivo argumenta que a medida concede uma vantagem injusta para os fabricantes estrangeiros, enquanto empresas brasileiras continuam pagando imposto alto para produzir e vender aqui no mercado brasileiro. Vamos também agora entender o impacto dessa mudança para o mercado têxtil e também para o consumidor final. Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e também da confecção, a ABIT, está aqui conosco e gostaria de entender qual que é a posição da associação em relação à queda dessa taxa das blusinhas, como é comumente conhecida, a tarifa de importação para produtos abaixo de US$ 50. Fernando, uma ótima tarde a você. Olá, Gabriel. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Nós soltamos uma nota ontem de repúdio forte a uma decisão que qualquer industrial, empreendedor, varejista de pequeno, médio ou grande porte, ao receber a notícia, o que ele conclui? Que o governo está sinalizando na prática que o produto importado terá um tratamento mais favorável do que aquele produzido e comercializado e tributado dentro do próprio Brasil. Então, isso é um desestímulo à indústria e mostra uma dissonância entre uma proposta de uma política industrial que busca revigorar e reindustrializar o país dentro de novos parâmetros, com uma política tributária que joga contra essa própria política. Então, o que nós colocamos desde sempre é de que nós queremos a igualdade tributária. Se paga-se aqui, o produto lá de fora deverá pagar também. O imposto que foi estabelecido, passou a ser cobrado em agosto de 2024, ele minimizou as assimetrias. E tanto isso é verdade, que não houve queda do movimento, logo em seguida houve, mas para compensar compras antecipadas, e já agora no mês de abril, o último balanço da Receita Federal, abril contra abril, cresceu mais de 45% o movimento. Então, o que nós estamos discutindo aqui é se nós queremos ou não queremos ter uma indústria no país. E quando você limita a discussão à chamada taxa das blusinhas, sim, é verdade que o maior impacto vai ser sobre a indústria têxtil e confecção, que são os itens mais comercializados das plataformas. Você tem diversos outros itens, como calçados, brinquedos, cosméticos, até remédios, autopeças. O impacto é muito mais amplo do que as pessoas podem imaginar. E nós entendemos que essa nova forma de vender produtos, que nós também utilizamos, ela só tende a crescer, o comércio online. Agora, quando aqui de dentro tem que pagar tributos elevados, encargos sociais elevados, os juros estão entre os maiores do mundo, uma taxa de câmbio apreciada, que não é responsabilidade do governo, é verdade, mas uma taxa de câmbio apreciada que, considerando o câmbio de dezembro de 2024, que teve acima de 6, ele hoje já comeu o tal dos 20%. Quando você tem tudo isso pela frente e o lá de fora, turbinado com incentivos e com toda a sorte de subsídios, entra aqui sem pagar os impostos devidos que nós temos que pagar, então isso é um desânimo, há uma revolta na base produtiva. Nós temos aqui uma visão muito clara do consumidor. A indústria brasileira, desde que o real entrou em circulação em julho de 94, foi a que menos subiu os preços dos 9 grupos de produtos que compõem o IPCA. O IPCA geral foi de 829%, o nosso foi de 494%. Nenhum outro grupo de produtos contribuiu mais para a estabilidade dos preços. Atendemos todos os perfis de consumo e a nossa demanda, neste momento, através do Congresso Nacional, nas emendas que nós vamos colocar, não tem problema tirar a taxação dos produtos que virão através das plataformas. Vamos, concomitantemente, tirar o mesmo percentual dos produtos brasileiros, porque nós atendemos há séculos o consumidor nacional de todos os perfis de renda. Se assim não fosse, seria um país de sem roupas, e não é o caso. E agora, plataformas que chegam, negócios de bilhões e bilhões, vendendo uma história de que são quase que instituições beneficentes, dizendo que chegaram para atender os menos favorecidos, o que é absolutamente inverídico,
porque quem atende desde a sua história industrial é a indústria brasileira de têxteis confeccionados, no caso específico que nós representamos. Então, o cenário é de muita revolta, muita insatisfação e mesmo um desânimo, uma mensagem que é passada. Olha, nós não estamos preocupados, nós vamos passar a importar produtos finais, vamos passar a importar bens de consumo têxteis e confeccionados e vamos exportar os empregos para a Ásia, para quem quer que seja, para onde for. Então, é melhor a gente produzir no Paraguai, como tem já empresas indo para o Paraguai, é melhor a gente talvez virar importador, não vai se preocupar com inovação, tecnologia, design, circularidade, meio ambiente, tudo isso que a gente tem que se preocupar e tem que trabalhar nessa direção, enquanto que essas plataformas vendem e depois quem quiser ficar com a circularidade, com a reciclagem, que cuide aqui dentro. Portanto, é uma decisão absolutamente equivocada, a nosso ver, e que joga contra o Brasil, joga contra a política de industrialização do país, joga contra os empregos majoritariamente femininos que estão contidos na indústria têxtil e confecção, cerca de 80%, e joga contra uma base territorial de produção que assambarca mais de 70% dos municípios brasileiros de maneira formal. Se considerarmos as costuras caseiras e outras formas de operação, todos os municípios têm essa atividade de costura em maior ou menor grau. Agora, Fernando, essa revolta que você nos retrata, é uma revolta conformada, talvez aceitando que não tem mais o que fazer, ou como você disse, ainda tem briga e ainda vai haver pressão para que algo seja feito por parte aqui da indústria nacional, mesmo que caia essa taxa da blusinha, vocês ainda acreditam, vão levar ao Congresso Nacional essa discussão, já estão em contato com o Congresso Nacional, a partir de agora, como que vocês vão reagir em relação a isso, por favor? Nós vamos primeiro trabalhar dentro do Congresso Nacional com as emendas que tragam a igualdade tributária e, mais do que nunca, uma igualdade regulatória e fiscalizatória. Esses produtos que entram no Brasil não têm o crivo de conformidade que nós temos que ter aqui dentro. Um exemplo singelo: se eu estou vendendo uma roupa e as etiquetas dessas roupas não estiverem adequadas dentro do padrão do Inmetro, eu sou multado e posso até ter a minha mercadoria apreendida. Alguém está verificando se as roupas que vêm lá de fora vêm com os padrões brasileiros? Produtos que dependem de certificação de entidades governamentais estão passando livremente, são mais de 500 mil pacotes por dia, pequenos pacotes por dia. Produtos falsificados, produtos pirateados. Cadê a nossa transparência nas estatísticas para nós entendermos aquilo que realmente está vindo? Então, na verdade, nós vamos no Congresso Nacional não só atuar em emendas que destachem, aí sim faz todo sentido do mundo, reduzir o imposto de quem produz, acredita, investe no Brasil e emprega no Brasil. E, ao mesmo tempo, estabelecer mecanismos muito rígidos de cobrança e fiscalização de tudo aquilo que a gente é submetido dentro do nosso país. Então, essa é uma parte da ação. A outra parte, vamos avaliar juridicamente se cabe algum tipo de ação contra essa medida, até porque é uma medida, um MP, ou melhor, uma medida provisória com caráter inicial, zero, inicia-se já desde já a desoneração, não vejo essa urgência no país que nós vivemos hoje. E outra coisa, eu estava acompanhando o noticiário que você estava comentando muito bem anteriormente, vai abrir mão de 4, 5 bilhões de reais. Ano passado foram mais de 5 bilhões de arrecadação na chamada comércio eletrônico internacional. Não, não é só isso, não. Porque aquilo que vier de fora isento vai deixar de ser produzido e vendido aqui dentro. Então, vai ter menos arrecadação sobre a indústria têxtil e confecção do Brasil e sobre o varejo, que atende majoritariamente com produtos de vestuário, cama, mesa e banho, o consumidor brasileiro. Então, o efeito é duplo, não é singelo, não é tão único. Quando a gente olha, vai perder. Não, não vai perder isso, não vai perder isso e muito mais. Porque na medida em que você cai a produção aqui dentro, que você vai abastecer o mercado local de uma maneira absolutamente desigual com produtos importados, você vai desestimular a produção, como eu falei anteriormente, e as empresas vão ver o que vão fazer. Pode gerar desemprego, claro que pode gerar. O mercado, este ano, ele está andando meio que flat por conta de toda a situação de endividamento das famílias, não é um mercado que está exuberante, e com essa medida nós estamos jogando mais peso para aquele que produz e acredita no Brasil, e favorecendo aqueles que estão a 20 mil quilômetros de distância e devem estar rindo de orelha a orelha com a nossa decisão gentil de abrir o nosso mercado sem nenhuma contrapartida maior. Portanto,
revoltante por esse lado, e as perdas não serão limitadas, obviamente, àquilo que se mede no que diz respeito a arrecadar ou não no comércio eletrônico internacional. Há desdobramentos dentro da arrecadação dos locais que, evidentemente, vão afetar as contas públicas, e o consumidor brasileiro, para ter consumo, é preciso ter emprego, é preciso ter renda. Isso é digamos assim, um estimulador a desemprego ou informalidade. Então, aqui não estou fazendo uma visão catastrófica, eu estou constatando o que eu já estou vendo junto às empresas na vida real, nas bases produtivas. Então, o sentimento é realmente de revolta, é de insatisfação, e recebendo sinais de que não vale a pena vocês se esforçarem tanto para enfrentar o chinês, o bangladestiano, o vietnamita, porque ainda eles, além de ter as vantagens que eles têm lá, eles ainda vão ter vantagem aqui para vender para o consumidor brasileiro, quando nós podemos atender. E aqui não tem nenhuma visão autárquica do país, aqui tem uma visão de igualdade tributária e regulatória antes de mais nada. Quando essa taxa, Fernando, foi estipulada lá em 2024, o quão velozmente o consumidor voltou a comprar ou começou a comprar mais produtos aqui no Brasil? E eu não sei se você tem essa percepção para nos passar. E o quão rápido você acredita que ele vai voltar agora para os produtos de fora que são mais baratos? O quanto isso é sensível? Quanto que essa demanda é sensível a uma taxa de 20% no caso dessas importações? Que, como dizíamos anteriormente, vai deixar qualquer tipo de compra abaixo de $50 17% mais barata. Antes de mais nada, eu quero reiterar, nós queremos também compras abaixo de R$250 tenham o mesmo benefício de 17% mais barato, passado para o consumidor. Tá? Isso, duvido que alguém possa defender algo em contrário. Eu não estou nem entendendo como é que as pessoas estão defendendo o produto vindo de fora, de novo, sem nenhuma xenofobia, e em detrimento da fabricação nacional e do emprego nacional. Agora, nós tivemos crescimento no varejo e na produção nesses 2 anos. No entanto, esses 20%, eles ficaram bem aquém daquilo que realmente há de diferença na concorrência com países que não têm carga tributária, juros, que nós temos, por exemplo, mas minimizou. Então, o resultado veio na própria extensão, na geração de emprego, na geração de renda, no crescimento tanto da indústria quanto do varejo. Não foi um crescimento explosivo, até porque o consumidor tem carregado dívidas, já não é de hoje, e isso não tem um orçamento tão folgado, e novos consumos chegaram. Por exemplo, as bets. As bets têm sangrado aí uma renda enorme, e esses juros muito elevados têm acabado com a renda do consumidor, o que acaba dificultando a chamado consumo dos bens discricionários. Agora, do ponto de vista prático, o impacto dessa medida, ela não se restringe à indústria só, ela vai ao campo, porque nós temos uma cadeia produtiva integrada, ela vai das fibras sintéticas, ela vai do algodão nas fibras naturais, da juta, ela pega todo esse espectro de produção. Agora, quanto tempo nós vamos levar para ver a reação dessa isenção? Nós vamos ter que observar. Nós tivemos, como eu te falei, nos 2 últimos anos, um crescimento, não foi explosivo, foi um crescimento moderado, mas tivemos um crescimento. Agora, nós vamos ver os dados. Eu já estou pedindo aos nossos economistas para fazer uma reavaliação. Nós tínhamos iniciado o ano estimando entre 0% e 1% de crescimento da indústria esse ano, e agora, com essa revisão da taxa das luzinhas, se vier a ser aprovada no Congresso Nacional, nós vamos revisar a projeção e já vamos entrar no terreno negativo. Geramos postos formais de trabalho agora nos primeiros 3 meses do ano, depois das perdas normais de final do ano, estamos no positivo e vamos rever os números de emprego também. Todos os sinais são contrários para a indústria, porque a taxa de juros nas alturas e o câmbio na posição que está é altamente estimulador das importações e desestimulador das nossas exportações e, ao mesmo tempo, cria uma competição absolutamente desigual entre o produtor local e o produtor internacional. Então, nós estamos optando por importar bens de consumo que nós podemos fabricar aqui e exportar empregos para a Ásia. A Ásia agradece e nós depois vamos pagar essa conta mais à frente. Aliás, alguns números vocês já citaram aqui que vão custar ao governo e outros mais vão custar quando isso refletir na queda de produção e na queda de consumo do varejo nacional. Então, rapidamente nós vamos ter aí eventos que poderão nos mostrar já nos próximos 2 meses se haverá ou não um crescimento muito vigoroso das compras internacionais, que já vinham crescendo com os 20%,
E agora vamos ver se esse crescimento vai acelerar ou se vai ficar no patamar que está. Então, eu acredito que em 30, 60 dias, mais nós teremos, quando saírem as estatísticas da Receita Federal, nós teremos uma visão mais clara. Do ponto de vista das expectativas da indústria brasileira e do varejo brasileiro, elas caíram profundamente com o anúncio de ontem, mas nós vamos ainda trabalhar no Congresso Nacional e outros meios que forem possíveis, dentro da legalidade, para enfrentar e não ver acontecer essa equivocada decisão. Fernando Pimentel, diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Obrigado pela participação, pelo posicionamento. Até uma próxima, meu caro. Uma ótima tarde a você. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado.